Pessoal, vamos falar de uma notícia que já virou uma piada pronta. Vocês não vão acreditar no que está acontecendo. O Metrópolis publicou uma matéria onde ele disse que o Guilherme Boulos estaria usando as mesmas táticas do Haddad em 2022. Vocês não ouviram errado, vocês não estão ficando louco. O Boulos está apostando em uma estratégia falida que o Haddad usou. Pois é. Ele ainda acha que vai sair vitorioso, apostando nos mesmos erros que o PT cometeu. Mas aqui vem aquela pergunta para você já botar aí sua resposta nos comentários. Se a estratégia do Haddad fosse tão boa, vocês acham mesmo que o Haddad teria perdido as eleições? Pois é, obviamente não. Mas o Boulos parece que não acredita nisso e tá subestimando o próprio Pablo Marçal. Vamos lá que você precisa entender tudo e vamos falar sobre política, que hoje vem informação pesada pro lado de vocês. Então já deixa o like, compartilha e se inscreva. O Boulos, ele tá subestimando o Pablo Marçal, ele tá contando com a falta de experiência do Pablo Marçal dentro da política e acredita que o cara, por não ser um político nato, ele não vai dar bem dentro das entrevistas de televisão e dentro do cenário político. Então o Boulos tá achando que vai ser molezinha derrotar o Pablo Marçal. Ele tá contando, tipo, esse carinha aí das redes sociais, deixa ele aí, não é político. Mas é aquela pergunta que eu faço pra vocês. O que é um político de verdade? O que é experiência na política? Porque quem tá sempre aí prometendo fundos e mundos, chega na hora H, não entrega nada. E vamos convencer. Pois é. Pablo Marçal tem muito mais cacife quando a gente fala para criar projeto de lei do que o próprio Boulos. Acredito que a gestão do Boulos ia ser horrível lá dentro de São Paulo. E já o Pablo Marçal tinha chance de ser muita coisa boa. Vamos lá, teleférico, várias outras propostas. Qual que é a proposta do Boulos? Ocupar a terra? Pois é. Mas assim, o Boulos ainda tá contando com as partes da política. Ele acha que o Pablo Marçal vai ser uma presa fácil, um cara que ele tá subestimando que consegue juntar multidões. Pois é, né? Uma pessoa que ganhou 3 milhões de seguidores em uma semana. Ele tá subestimando esse cara, achando que por não ser da política, ele não vai conseguir ganhar. Mas vamos falar, do jeito que o cenário político tá indo tão ruim e essa velha política tá enchendo o saco de todo mundo, vamos dizer que o Pablo Marçal tem muito mais chance do que o Guilherme Boulos, né? Enquanto o Boulos tá apoiando nessa estratégia tosca, sabe, da política velha, de que existe adversário falso, pois é, o Pablo Marçal tá seguindo o seu caminho. Tá aí cada vez subindo mais nas pesquisas, cada vez se juntando mais às novidades e vamos falar, tá com muito mais chance de ganhar do que o Boulos. Um dos principais motivos por isso é porque o Pablo Marçal não saiu do mesmo lugar que aqueles outros políticos saíram, ou seja, ele não é um político comum, e muito pelo contrário, é um político que assim, quase ninguém conseguiu fazer o que o Pablo Marçal fez. E o Boulos ainda acha que com a velha política dele, do Haddad, ele vai conseguir ganhar essas eleições, né? Ele acha que, assim, deu errado para todo mundo, mas para ele vai ser vitorioso, ele vai conseguir ganhar, vai ser o próximo prefeito de São Paulo e vai criar um caos lá dentro. Porque eu não sei se vocês sabem, a pauta do MST já era ruim antes do Boulos. Quando o Boulos chegou, ele piorou a situação, porque passou de ser área urbana, passou de ser área rural para ser área urbana, gente. Então, assim, esse cara vai fazer um estrago dentro da cidade de São Paulo. Mas com o Boulos se apoiando em velha ou em nova política, gente, o Pablo Marçal tá disparando, o cara tá virando foda. Ele vai ser o próximo prefeito de São Paulo se essas eleições realmente forem escolhidas pelo povo. Tô questionando o sistema eleitoral? Não, nada disso. Então estamos a fim de ser preso hoje. Tô falando que o povo tá mais do lado de Pablo Marçal do que Guilherme Boulos. Vamos falar, PT já tá queimado, PSOL já tá queimado e o partido do próprio Pablo Marçal também tá meio queimado. Mas o Pablo Marçal não tá, não. E outra coisa que a gente tem que lembrar, Pablo Marçal e o partido dele, a gente pode dizer que são duas coisas diferentes. Porque o cara praticamente só entrou dentro do partido mesmo para conseguir se eleger. E não tem nada a ver com pauta de partido e linha de partido. E vou te falar, vocês assistiram os próximos debates que vão acontecer do Pablo Marçal, vocês vão ver que os outros candidatos estão com medo, estão se unindo, estão fazendo o maior complô, gente, contra o Pablo Marçal. Eles querem destruir o Pablo Marçal. Eu nunca vi na minha vida 4 candidatos se unirem contra um. Ainda teve gente que dizia que era de direita. Ricardo Nunes, Datena, Tabata e Boulos. Eles se uniram para derrubar o Pablo Marçal. Pois é,
O que vocês acham nos comentários? Põe aí o que você acha sobre a situação do Boulos, quem ganha esse debate, e vamos falar sobre outra coisa que também aconteceu. Vocês sabem que tá rolando uma treta enorme entre o Twitter e o Alexandre de Moraes e o Elon Musk. A coisa mais aleatória que a gente viu nos dias de hoje, onde tá em um bilionário sul-africano brigando com o ministro do STF brasileiro. Pois é, isso é muito aleatório, não tem lógica que isso poderia acontecer uma vez na vida aqui no Brasil. Mas aconteceu, virou um caos, virou troca de multa, multa pra cá, multa pra lá, pedido de prisão pra lá, pedido de prisão pra cá, virou um caos por completo. Mas agora a situação tá tomando um pouco mais fora do controle, vocês precisam ver isso aqui. O vídeo que eu vou trazer pra vocês é do Caio Coppola, mas dá uma olhada nos argumentos que esse cara jogou contra o caos todo que aconteceu de Alexandre de Moraes e o Elon Musk. Moraes, ministro do STF, terminará atrás das grades. Essa é a previsão de Elon Musk, o homem que revolucionou o pagamento online com o PayPal, que popularizou os carros elétricos com a Tesla, que democratizou o acesso à internet com a Starlink e que revolucionou a viagem espacial com a SpaceX. Hoje, o também proprietário do X, antigo Twitter, rede social utilizada aí por mais de 20 milhões de brasileiros, publicou no seu perfil, aspas, Alexandre de Moraes é um criminoso da pior espécie que se passa por juiz, fecha aspas. E, dirigindo-se ao próprio ministro do Supremo, profetizou, guarde as minhas palavras. Um dia, Alexandre, essa foto do senhor na prisão será real. A imagem foi gerada pelos algoritmos da inteligência artificial, também de propriedade de Elon Musk. Esse prognóstico, da prisão de Alexandre de Moraes pode não passar de uma bravata, mas ela vem da mente de um gênio, de um expoente da humanidade, um visionário capaz de conceber e de viabilizar um foguete que estaciona. Ou seja, trata-se de alguém com diferenciada habilidade de compreender a realidade e predizer tendências. Mas para nós, réis mortais, essa visão de um ilustre ministro no xadrez parece muito distante. O Brasil está prestes, isso sim, a perder acesso ao X, antigo Twitter, a principal rede social utilizada por profissionais da imprensa, por representantes eleitos pelo povo e por instituições de Estado. Tanto que a intimação assinada pelo ministro Moraes, prevendo a hipótese de suspensão da rede, foi entregue de maneira inédita, como bem colocou a Basília, via post no próprio X, usando o perfil oficial do STF. Ao agir de forma tão questionável, sem querer, Alexandre de Moraes reforçou a relevância do X e das redes sociais para a democracia brasileira. Não apenas o STF se comunica oficialmente pelo X, mas também todas as instituições democráticas, a presidência dos poderes, os representantes legislativos, assim como órgãos e profissionais de imprensa. Tirar do ar a principal rede social de comunicação institucional, política e jornalística do país por uma ordem monocrática, em caráter cautelar, sem a garantia da ampla defesa, do contraditório, do julgamento da causa por um juiz natural e imparcial, com competência e jurisdição, na visão de muitos, tudo isso tem um nome muito feio: censura. Nesse sentido, o Elon Musk também afirmou: este juiz reiteradamente violou as leis que jurou salvaguardar. E aqui o empresário se refere naturalmente aos artigos 5º e 220 da Constituição Federal, que estabelecem o devido processo legal e a vedação à censura. Dois princípios que, nas palavras da própria PGR, a Procuradoria-Geral da República, foram repetidamente agredidos pelas decisões do senhor Alexandre de Moraes no âmbito dos inquéritos por ele presididos. A Folha de São Paulo, o maior jornal em circulação no país, já se refere a Alexandre de Moraes como, aspas, o grande censor. O seu editorial intitulado Censura promovida por Alexandre de Moraes tende a acabar, afirma que o ministro reinstituiu a censura prévia no Brasil, um instrumento inconstitucional e autoritário, e fez isso por meio de ordens secretas, fecha aspas. De lá para cá, esse periódico tem relatado episódios de censura às suas matérias e entrevistas, ordenados sempre por Alexandre de Moraes. E foi esse mesmo jornal que denunciou o questionável modus operandi do ministro em uma série de reportagens apelidada de Vaza Toga. Talvez a Folha e a imprensa tradicional
tenham se sensibilizado tarde demais. Para ilustrar esse ponto, eu vou parafrasear os famosos versos de Martin Niemöller, um ilustre sobrevivente dos campos de concentração. Quando eles censuraram matérias de revistas da direita, eu calei-me, afinal, eu não sou de direita. Quando eles prenderam jornalistas e manifestantes de direita, eu também calei-me, afinal, eu não sou de direita. Quando eles violaram a imunidade de parlamentares de direita, eu não protestei, porque eu não sou de direita. E quando eles suspenderam as contas e amordaçaram políticos e influenciadores de direita em período eleitoral, eu também não protestei, porque afinal eu não sou de direita. Mas agora eles vão censurar toda a rede social e não haverá mais ninguém para protestar. Então, o jornalismo partidário e militante da esquerda tem muita responsabilidade sobre a censura que está sendo promovida e com a qual eles foram tão coniventes e por tanto tempo, né? Vamos ver se agora que eles perderam a sua bolha de seguidores, eles vão sair um pouco da bolha ideológica e enxergar a realidade da absoluta injustiça que impera hoje em dia no Brasil.